Vamos aproveitar aqui a presença da nossa querida Ana Paula Henkel aqui nessa reta final, Ana, para a gente tirar algumas dúvidas, bater um papo aqui sobre tudo que está acontecendo aí nos Estados Unidos. Queria falar com você, Ana, sobre a apuração, porque essa é a grande pergunta que vem sendo feita, pelo menos aqui no Brasil, se amanhã a gente já vai saber de fato quem será o próximo presidente dos Estados Unidos, se isso pode se prolongar, qual que é a situação por aí? Existe risco de que a gente não conheça amanhã o nome do vencedor, Ana? Por quê? Explica pra gente. São 3 cenários, Vitor. Um cenário pode ser que um dos candidatos ganhe com uma vantagem muito grande, e aí estados onde a contagem de votos ela foi autorizada a entrar aí até depois do dia 9, 10 de novembro, como Pensilvânia e o Wisconsin, ainda eles estão brigando por isso. A esses estados o voto não seja, o colégio eleitoral, o voto dos delegados ali não seja tão importante, porque um candidato já conseguiu o número mágico de 270. Um outro cenário é a gente ver uma eleição apertada, uma corrida apertada, exatamente a Pensilvânia é um estado-chave para os dois candidatos, para Donald Trump e Joe Biden. E aí a gente vai entrar aí na semana aguardando a contagem dos votos. E um outro cenário, Vitor, é que a gente pode reviver aí o ano de 2020, onde aquela famosa disputa na Flórida entre Al Gore e George W. Bush foi parar na Suprema Corte Americana e lá ficou durante quase 30 dias até que a Suprema Corte decidiu que já tinham contado suficiente os votos várias vezes e que o vencedor seria George W. Bush. O perigo desse estado da Pensilvânia, Vitor, é que hoje o procurador-geral da Pensilvânia, que é um democrata, ele disse que o Trump não ganha na Pensilvânia, que mesmo contando os votos, o Trump não ganha, o que alertou aí, acendeu todas as luzes amarelas e vermelhas dos advogados republicanos. E aí se começou uma guerra nas redes sociais. Por que o procurador da Pensilvânia fez essa declaração se as urnas nem foram abertas? As urnas, para quem votou antes, né, que já alguns estados já estão votando há 3 semanas, há 1 mês. Para quem votou antes, amanhã apenas que as urnas são abertas. Então, no meio aí, na reta final, nas últimas horas antes da eleição, um procurador-geral de um estado-chave faz uma declaração dessa aí, e aí acende mais uma vez a história do perigo das fraudes. Augusto, tem pergunta para Ana? Eu tenho. Eu queria saber da Ana quais são os estados que decidem a eleição, né? Porque a imprensa não consegue explicar em quais, né? Você tem uma disputa muito acirrada e a vitória de um candidato pode mudar o quadro. Eles falam bastante da Flórida, não falam dos outros. Quais são, Ana, e por que isso acontece sempre? São 2 posições que a gente tem que entender. Primeiro, a beleza, né, da engenharia do colégio eleitoral é exatamente isso. Você forçar o candidato a você falar com todo o país, não apenas com os estados onde a população é muito grande, que normalmente são os estados das 2 costas, da costa leste e da costa oeste, mas você tem que visitar os estados que normalmente vota para você garantir aqueles estados. Você tem que também tentar virar algum estado, e a Flórida, os 2 candidatos, eles acham que eles podem virar a Flórida, e a Flórida, porque é um estado importante, porque tem 29 delegados, é um estado com muitos votos, e tem os estados que são considerados roxos. Por que roxos? Eles não são vermelhos, que são republicanos, e nem azuis, que são democratas, que são os estados ali da área do Rust Belt, né, da região da ferrugem, digamos assim, que é Pensilvânia, Minnesota, Ohio, a Carolina do Norte também ali um pouco para baixo. Esses estados, Augusto, eles têm um histórico de votar para os 2 partidos, então eles decidem muitas eleições. E aí que vem a beleza do colégio eleitoral, que é um sistema totalmente anti-elitista. Você tem que estar o tempo todo em todos os estados, a não ser aqueles estados que são bem democratas, né, como a Califórnia, por exemplo. Donald Trump nem fez campanha aqui na Califórnia.
ou estados assim historicamente republicanos como o Texas. Então, agora, nesses 2 últimos dias, tanto Joe Biden como Donald Trump, eles estão exatamente nesses estados aí fazendo campanha, na Flórida, Wisconsin, Ohio, principalmente a Pensilvânia, onde alguns distritos eles estão votando com os democratas há muitos anos, mas o estado, de uma maneira geral, tende a votar republicano. Então, a gente tem que ficar de olho nesses estados. O problema, Augusto, é que desde 2016 as pesquisas estão errando muito, mas não é errando na margem de erro, ou 1 ponto, 2 pontos, elas estão errando muito. Isso fez com que a eleição de 2000 nós ficássemos no escuro, porque, por exemplo, há pesquisas do Washington Post, por exemplo, que está dando uma vantagem de 17 pontos para Joe Biden no estado da Pensilvânia, que é o estado importantíssimo. Já outras pesquisas que são consideradas assim uma média de todas as pesquisas, como Real Clear Politics, já está dando um empate. Então a gente está no escuro. A gente não sabe realmente quem é que vai ganhar essa eleição baseando nas pesquisas, Augusto. Você, Fiuza? Ana, você fez agora uma descrição aterradora do que está se passando na Califórnia. Estou aqui, me confesso, chocado. Como você disse muito bem, é ditatorial, né? Decidindo que não pode cantar no dia de ação de graça ou no Natal, por extensão. Tempo de duração de uma reunião, 2 horas, como deve funcionar o banheiro, quer dizer, o Estado vai estar dentro da casa das pessoas para dizer como elas se comportam. Isso é uma coisa gravíssima, até por não, se tivéssemos a comprovação de que isso tudo salvaria todo mundo, mas não temos. A pergunta para você é se você acha que isso é medida eleitoreira, né, para fazer demagogia com a Covid, ou se você acha que isso veio para ficar. Essa é uma pergunta que todos nós aqui na Califórnia estamos fazendo, Fiuza. Inclusive, amigos que votam no Partido Democrata estão muito insatisfeitos com essa postura do governador aqui. O que a gente sente aqui é que o governador aqui, ele fala muito para a bolha progressista, né? A bolha progressista de Hollywood, que está sempre nas mídias. Hoje a gente vê que domina a grande parte da mídia americana, que é CNN, New York Times, Washington Post, a MSNBC, a própria NBC, que é um canal aberto. Então, a gente vê que existe um rumor aí de que o governador da Califórnia ele seja o próximo nome indicado do Partido Democrata para a corrida da Casa Branca, já que Joe Biden aí ele já está bem velho e a gente não sabe, né, se ele vai conseguir, nem se ele vencer essa eleição, terminar o mandato dele. Então existe esse rumor aqui sim, Fiuza, de que ele já esteja aí plantando a semente eleitoreira, já pensando numa possível corrida para a Casa Branca em 2024. Zé Maria. É interessante, Ana, que a pergunta natural era qual era aí o seu pensamento de vitória. Você já respondeu que é um escuro, né? Porque não dá para definir, não é fácil fazer uma previsão nesse processo. Eu cobri uma eleição aí nos Estados Unidos, a do Obama, e pude entender exatamente como é essa mecânica da campanha. Os candidatos, lá não há limite de tempo de campanha eleitoral. Logo após a posse, o presidente já pode começar a fazer campanha para a reeleição. A gente vê que alguns governadores já estão aí aparecendo como candidatos e tal. Mas uma palavra que você cita muito aqui, que eu concordo, sobre a ideia americana é de liberdade. Até a geopolítica americana foi composta assim. Então, a gente fica meio confuso sobre o processo de votação. Isso porque cada condado, cada cidade, cada estado define como será a votação. Em alguns é possível votar pelo correio com antecedência, outros não. Ou seja, um município pode, por exemplo, decidir, olha, nós vamos votar aqui por aclamação. Então, por isso que é difícil a gente entender. Eu que convivo com política desde que nasci,
né? Sei da dificuldade e do cuidado de se tomar conta de uma urna. Quando eu vejo aquela urna em praça pública nos Estados Unidos, eu fico assustado. E como é o processo depois do voto de apuração, fico mais assustado ainda. Mas, enfim, é assim que se faz a eleição americana, parte por parte. Agora, você preocupado aí com as liberdades individuais, a maneira como a Federação Americana foi montada foi para evitar um ditador. Eles têm horror à ditadura, a qualquer possibilidade de alguém impor alguma coisa. Onde está exatamente, Ana, esta arma contra esse centralismo? Quer dizer, por que os municípios não resistem a uma decisão de um governador, como resistiram à decisão do presidente Donald Trump sobre a postura aí diante da Covid? Primeiro, Zé, a gente tem que voltar um pouquinho na história e ir lá na 10ª emenda do Bill of Rights, que a 10ª emenda, ela exatamente garante ali, quando os pais fundadores eles estavam ali formatando a Constituição americana, um pai fundador que era muito preocupado com os direitos dos estados, Thomas Jefferson, ele tinha muito medo de que Alexander Hamilton, por exemplo, que era um que gostaria de um governo central mais forte, tomasse conta e centralizasse o poder muito na União. Então, eles colocaram a 10ª emenda ali no Bill of Rights, e essa 10ª emenda protege exatamente a autonomia de você ter a sua legislação, você ter o seu Senado no seu estado, a sua própria Suprema Corte, e isso é muito sagrado aqui nos Estados Unidos. Zé, dentro do meu curso de política americana, eu falo para os meus alunos, para a minha turma, o seguinte: sempre que eles me perguntam alguma coisa, mas como é isso nos Estados Unidos? A resposta, Zé, é incrível, sempre depende do estado, porque nós estamos falando de 50 mini países, né, 50 federações que se uniram, né, são os Estados Unidos, e isso é muito sagrado aqui. O que acontece, Zé, é que a própria população da Califórnia hoje se tornou uma população muito progressista, né, com pautas muito progressistas. No entanto, Zé, o que a gente está vendo aqui na Califórnia, a quantidade de gente saindo da Califórnia, indo principalmente para o Texas, exatamente pelas políticas, ou seja, é aquilo que o Fiuza sempre fala, as pautas progressistas são lindas no papel ou ali na resistência imaginária na TV, mas quando vem para a vida real, as políticas públicas, aumento de impostos, aqui, por exemplo, a liberalização da maconha, ela passou aqui na Assembleia Estadual, e hoje a gente vê as pessoas fumando maconha na rua em todo lugar que você vai em São Francisco, que era uma cidade extraordinária, e você vê as pessoas totalmente drogadas nas ruas, você vê muita população do sem-teto aqui, Zé, 49% da população nacional do sem-teto está na Califórnia, e a Califórnia tem o 5º PIB do mundo. Então, não é por falta de dinheiro, é exatamente as aplicações erradas das políticas públicas, e a gente vê que a Califórnia hoje vai continuar votando nos democratas, eles vão continuar levando 55 votos do colégio eleitoral. E tem um ponto interessante, Zé, que eu gosto muito de explicar para as crianças, para as amigas da minha enteada, que tem 14 anos em casa, é que quando as pessoas, para entender o colégio eleitoral de uma maneira bem simplória, é o seguinte: imagine uma família de 8 irmãos, e os 2 irmãos mais velhos, a soma dos membros dessas 2 famílias, a soma desses 2 irmãos, ela é maior do que os outros 6. Então, todo ano, quando a família de 8 irmãos vai decidir para onde viajar, se é no voto popular e todo mundo levanta a mão, essas 2 famílias que têm mais membros, elas vão sempre decidir para onde os 8 irmãos estão indo. E isso é a beleza do colégio eleitoral. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes falou do perigo da ditadura da maioria, né, no Brasil,
Só que ele colocou num contexto, Zé, que, primeiro, o nosso federalismo no Brasil ele é de cima para baixo, é um federalismo onde a União é muito forte, aqui é de baixo para cima, então não tem como você ter uma ditadura da maioria onde os estados são muito independentes. Então, esse é mais um ponto que a gente precisa sempre tentar olhar para os Estados Unidos. Quem sabe um dia a gente ter mais autonomia estadual, de uma maneira, num pacto federativo que a gente tanto propõe no Brasil, de uma maneira mais efetiva e que saia do papel. Boa, que legal, que bom ter a Ana aqui com a gente para destrinchar todo esse complicado, complexo processo eleitoral americano, e a gente vai voltar, né, amanhã a falar desse tema da eleição norte-americana, amanhã que é o grande dia, o 3 de novembro, a gente vai falar mais da eleição americana aqui em Os Pingos nos Is.